Tem gente que acha que cansaço é só falta de dormir. Mas existe um tipo de exaustão que não melhora nem depois de 8 horas na cama. E talvez você conheça ela. Talvez ela apareça quando o despertador toca e você já sente um peso estranho antes mesmo de levantar. Ou quando você pega o celular ainda deitado e, sem perceber, já começou o dia consumindo a vida dos outros antes de sentir a própria. Talvez ela apareça no trânsito, no momento em que o sinal fecha e você percebe que não escuta uma música inteira há semanas sem mexer no celular no meio. Ou talvez ela apareça à noite, quando finalmente tudo fica em silêncio, mas a sua cabeça não. Você deita. O corpo está cansado, mas a mente continua andando. Lista de coisas, preocupações, pendências, comparações, lembranças, culpa. E no meio disso tudo existe uma pergunta silenciosa que talvez você nem fale em voz alta. Por que eu estou tão cansado o tempo todo? O mais estranho é que às vezes nem aconteceu nada grave. Você continua funcionando, vai para o trabalho, responde mensagens, dá risada quando precisa, cumpre horários, posta alguma coisa, conversa com as pessoas. Por fora, parece tudo normal. Mas existe uma diferença muito grande entre estar vivo e estar mentalmente presente dentro da própria vida. E talvez seja isso que esteja te cansando. Porque o cérebro moderno quase nunca desliga mais. Talvez você não tenha percebido ainda, mas sua mente está sendo puxada em dezenas de direções todos os dias. Notificações, vídeos curtos, informações demais, comparações demais, barulho demais, estimulação demais. E aos poucos, isso começa a criar um tipo de fadiga silenciosa. Não é uma dor aguda, é uma erosão lenta, como se sua atenção estivesse sendo drenada em pequenas parcelas invisíveis o dia inteiro. E sabe o que piora isso? O fato de que você provavelmente continua se cobrando no meio desse desgaste todo. Você olha para si mesmo e pensa que deveria estar produzindo mais, focando mais, treinando mais, estudando mais, sendo mais disciplinado. Então, além do cansaço, você ainda carrega a culpa. Talvez seja por isso que tanta gente hoje sente dificuldade até para começar coisas simples, não porque são fracas, mas porque estão mentalmente saturadas. O cérebro humano não foi feito para viver em estado constante de alerta e estímulo, e o problema é que o excesso de estímulo começa a destruir uma coisa silenciosamente: a capacidade de sentir profundidade. Tudo fica rápido, fragmentado, raso. Você abre o celular por 2 minutos e 40 minutos desaparecem. Você tenta assistir algo, mas pega o telefone no meio. Você tenta descansar, mas sente ansiedade parado, e aos poucos a mente desaprende o silêncio. Talvez por isso você esteja se sentindo estranho ultimamente. Talvez você não esteja preguiçoso, talvez esteja hiperestimulado há tempo demais. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque preguiça gera culpa, mas exaustão pede reorganização. E talvez, antes de tentar mudar toda a sua vida, você precise apenas diminuir o barulho. Respira um pouco agora, sem tentar resolver tudo, sem tentar virar outra pessoa amanhã. Só percebe o quanto sua mente ficou sobrecarregada nos últimos meses. Percebe quantas vezes você consumiu informação demais e silêncio de menos. Quantas vezes você tentou preencher qualquer vazio com estímulo, vídeo, música, feed, mensagem, notificação. Como se sua mente tivesse desaprendido a simplesmente existir sem distração. E talvez seja exatamente por isso que você se sente tão distante de si mesmo às vezes, porque uma mente hiperocupada quase nunca consegue se escutar. Talvez o primeiro passo não seja produtividade, talvez seja presença, talvez seja voltar a perceber o próprio pensamento sem milhares de vozes entrando ao mesmo tempo. E não, você não precisa abandonar tudo, nem sumir da internet, nem virar monge. Mas talvez precise criar pequenos espaços de silêncio dentro da própria rotina. Pequenos momentos onde sua mente possa respirar sem ser puxada o tempo inteiro. Porque o ser humano não nasceu para consumir o equivalente emocional de uma cidade inteira todos os dias através de uma tela. E mesmo assim, é exatamente isso que muita gente está fazendo. O problema é que a exaustão mental moderna não chega gritando, ela chega devagar, na dificuldade de focar,
na falta de energia, na irritação sem motivo, na sensação constante de atraso, na incapacidade de descansar de verdade e, o mais perigoso, na normalização disso tudo. Talvez você tenha se acostumado a ficar cansado, talvez tenha começado a acreditar que viver mentalmente drenado é só parte da vida adulta, mas não deveria ser. Seu cérebro não foi feito para viver em estado constante de sobrevivência emocional. E talvez hoje, antes de tentar melhorar tudo, você precise apenas fazer uma coisa: diminuir o ruído por alguns minutos, respirar e perceber que ainda existe uma parte sua aí dentro, embaixo de todo esse excesso de estímulo, tentando voltar a sentir clareza de novo.